Fala, homens! Bem-vindos a mais um episódio da Billy Bruto TV e vamos de desenvolvimento masculino, beleza? Então, olha só, eu peço que você deixe seu like, que você faça a tua inscrição e fique à vontade na seção de comentários. E nesse episódio eu quero tratar de uma paixão minha, né? Que remete aos tempos de infância, de criança mesmo, né? Que são as artes marciais. E quando se fala artes marciais, né, vem de marcial, né? Ou seja, o deus Marte, né? Provavelmente a palavra ela remete ao deus Marte, ou deus da guerra, né? Do panteão greco-romano. Ou seja, seria o Ares da mitologia grega e Marte, né? Do panteão greco-romano. E sabemos que as religiões elas são bem similares, né, dentro do paganismo. Como vocês sabem que eu sou cristão, eu levo, apesar de não ser canônico, não estar no cânon, eu levo em consideração o livro de Enoque, né? E entendo que toda forma de combate, toda a expertise para a criação de armas e técnicas de ataque e defesa vem de uma cultura, vem de ensinamentos deixados por anjos caídos, né? Essa é a minha concepção, esse é o meu entendimento. Tudo que nós temos hoje, na minha humilde opinião, segundo o livro de Enoque, nós temos e recebemos dos anjos caídos, né? Que foram conhecimentos que, em tese, serviriam para sujeitar a mentalidade humana, né, e a consciência humana a esses seres. E a exemplo disso, para corroborar o meu raciocínio, você vai em todas as culturas na história da humanidade. Toda cultura tem um panteão que é praticamente igual, né? Só vai mudar o nome e um pouquinho da aparência. Mas no geral sempre vai ter uma mulher ou um homem, um deus, né, por assim dizer, responsável pela fertilidade, pela colheita, pelo fogo, né, pela lua, pelo sol e por aí vai. Isso vai na mitologia egípcia, isso vai na mitologia grega, entre outras aí, na mitologia hindu, nas outras, né, principalmente as sul-americanas também tem muito disso, os orixás africanos e por aí vai. Então, por isso que muitas vezes a gente vai ver determinados estilos de combate e a gente vai ver que basicamente eles têm muita similaridade, né, na forma de defender e de atacar, né, com algumas variações. Então, o que acontece, né? Eu tô querendo fazer esse vídeo tem um tempo, mas eu queria tá inspirado para poder fazer. Então, feita essa introdução, eu queria falar um pouco sobre como, na verdade, eu não escolhi essa arte marcial, o Taekwondo. Ela que me escolheu, né? Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos meus 13 para 14 anos, eu fui chamado para fazer uma aula experimental num colégio, né? Onde eu morava, né? Lá nas bandas de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu fui e fiquei apaixonado. Mas eu sempre quis fazer o Kung Fu, né? Eu via os filmes do Jet Li e eu achava o máximo aquelas técnicas de soco e de chute, como eles eram velozes e tal. E quando a gente é criança, a gente acha que muita coisa daquilo que se passa na tela não é que seja verdade, mas a gente entende que é possível, né? E só que a gente sabe hoje que tem técnica de aceleração de câmera, né? Aceleração de quadros, então dá a impressão que a luta acontece numa realidade muito mais lenta, né? E o que acontece? Aí você pode falar, não, o Billy Bruto, mas o Bruce Lee ele era tão veloz que a câmera não pegava o punho dele. Não, isso é verdade, tá? Nós tivemos artistas marciais na história da humanidade que foram ímpares, né? Que demora 100, 200 anos até nascer um outro cara semelhante a ele. Mas é muito interessante como as coisas acontecem na vida da gente e a gente não entende às vezes. E eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu lembro que eu treinei
eu fiz aí um tempo razoável de taekwondo, pratiquei, fui vice-campeão estadual, né? Eu não lembro agora em qual ano, né? Porque já faz bastante tempo, já fazem 19 anos. E eu lembro que eu treinei, subi alguns graus. E o que que aconteceu? Devido a situações da vida, eu tive que me mudar daquela localidade. E o contexto de mudança sempre foi precário financeiramente. Como vocês sabem, eu já falei a minha história algumas vezes aqui no canal, né? Mas como eu dei uma reformulada no canal, então em outra oportunidade eu falo de novo para aqueles que ainda não escutaram. Então o meu contexto financeiro ele sempre foi muito complicado, né? Então eu entrei para o Corpo de Fuzileiros, isso o tempo passou, eu entrei para o Corpo de Fuzileiros. Aí as minhas prioridades eram o quê? Trabalhar e estudar. Então aquela paixão pelas artes marciais, ela sempre ficou no passado. Para mim era uma coisa meio que inalcançável. Eu achei que não ia mudar, que nunca ia voltar isso na minha vida, por N coisas, mas sempre foi uma paixão de verdade, né? Sendo redundante, eu sempre fui um apaixonado. E o que que acontece? Eu sempre gostei muito de filme de ninja, filme de arte marcial, filmes de luta, né? É, então, enfim, e progredindo aqui no raciocínio, agora com 34 para 35 anos, eu tenho uma outra cabeça, uma outra mentalidade. Hoje eu consigo entender os sacrifícios que devem ser feitos para um aprimoramento dentro de uma arte, né? Eu consigo entender o valor do exercício físico, da consciência corporal e de como você percebe a realidade, né? Como você percebe a vida através dos punhos e dos pés. Pô, Billy Bruto, muito filosófico isso, mas como assim? Eu vou dar um exemplo, né? Eu vou botar uma foto aí, né? De como mais ou menos o meu punho tá, por causa dos treinos que eu tenho feito, né? Que é socar uma placa de ferro oca, né? Não é bem uma placa, ela é meio circular, mas dá para você golpear. É de ferro, mas ela é oca, ela não é densa. Então ela tem uma certa flexibilidade quando você bate, né? Eu executo vários socos curtos nela, dói bastante, mas é necessário para uma espécie de calejamento, né? Para calejar o local, né? Vai endurecendo, você vai fissurando, mas fissurando não é o termo, você vai machucando o local, né? Vai gerando micro machucados e assim, vai endurecendo, né? Mas é bem dolorido o processo. Tem as flexões de punho cerrado, né? Quem faz flexão aí, até quem é bom de flexão sabe que ficar fazendo flexão de punho cerrado não é maneiro, não é nada legal. Então eu tenho buscado aí fazer umas 100 flexões. Todo treino de peito que eu vou fazer, eu vou para a área dura na academia e faço 100 flexões de punho cerrado. Caraca, Billy Bruto, tu faz 100 flexões? Não, amigo, é Casar Bahia, parceiro. Porra, por mais que eu esteja hormonizando, quando você levanta os pesos, uma quantidade de peso que eu nunca imaginei que ia levantar com um braço só. Hoje eu estou levantando, graças ao estímulo anabólico, né? E aí você ainda vai para flexão livre, né? Visto que eu tô pesado, eu tô com 100 quilos, eu tenho que descer esse meu peso. Não é fácil você fazer 100 flexões de punho cerrado, ainda parcelado. Então é a base de um treinamento que eu tô começando a fazer. Por quê? Porque hoje na minha vida as coisas estão acontecendo para que as paixões que eu tinha, né, eu consiga vivê-las de uma maneira que isso não me consuma, né? De uma maneira que eu não fique deslumbrado com determinadas coisas. Aí você me pergunta, como assim, Billy Bruto? Pô, cara, tem muito colega que treinou Muay Thai um bom tempo, Jiu-Jitsu, principalmente no Rio de Janeiro, e tinha mulher que ia pra baile de corredor, ia arrumar confusão com os outros na boate, só pra sair na porrada na rua. Porra, tinha louco que ia na academia dos outros, desafiar o professor dos outros, pra poder lutar. E assim, não é por aí, pô. As artes marciais não servem pra isso, pelo menos num contexto de modernidade, não servem pra isso.
A arte marcial é disciplina, serve para a gente entender o nosso corpo, entender a realidade através do treino, da dor, né? Ter um controle dessa ferramenta chamada corpo. O seu corpo, você ouvinte que me escuta, é uma ferramenta. É uma ferramenta, porque, veja bem o que eu vou dizer, você não é o seu corpo. Por isso que eu falo, tem gente que reclama que é feia, que é magra, que é gorda, que... Não, o seu corpo é uma ferramenta. O seu corpo é uma espécie de vaso, de recipiente, em que você está ali dentro, né? Então, com esse corpo que você tem condições, né? E principalmente se utilizando do método que são as artes marciais, de perceber a realidade de uma maneira diferente. Então veja bem, hoje eu estou treinando, estou endurecendo os punhos para poder executar os quebramentos que vão vir, né? Com a progressão das faixas. Eu tive, pela graça, tudo eu acredito a Deus, né? Tanto as coisas ruins quanto boas na minha vida, mas que tudo na verdade é bom. Um amigo da minha antiga igreja, né? Grão-mestre, ele já é o 8º Dan, ele aluno direto do Grão-mestre Kim, né? Foi um dos mestres Kim, porque Kim na Coreia é um nome muito comum. Então, ele foi um dos precursores do Taekwondo pós-guerra da Coreia aqui no Brasil, né? Então, assim, eu tô tendo a oportunidade de treinar com um senhor que tem 63 anos, mas tem um vigor absurdo, Tem aulas que ele me chama para treinar com ele e com mais um ou dois, né, que não necessariamente é a aula aberta ao público, eu tô tendo essa oportunidade, eu faço treinos de faixa preta lá, eu aproveito as defesas pessoais. Ô Billy Bruto, você tá querendo dizer que você tá virando um ninja? Não, eu não estou dizendo isso. Né? Aprender uma arte marcial e colocar em prática, seja na rua ou seja dentro de um ringue, são coisas bem diferentes. Né? A gente vai aprendendo as rotinas de treino, né? É o que o Taekwondo chama de Ponsê e o Karatê chama de Kata e o Kung Fu, né? Eu não vou saber explicar qual é o nome que se dá, mas é aquele conjunto de movimentos que você vai fazendo para corrigir a técnica e adquirir uma espécie de memória muscular que em combate isso vai te ajudar a saber se posicionar, a saber como se defender, a saber como aplicar um contra-ataque ou a saber como atacar, né? De maneira que isso vai internalizando em você e isso vai saindo naturalmente. E dentro dos treinos, eu fiz um dos treinos assim mais sugados que eu fiz foi no dia de ontem, né? Tive uma oportunidade de treinar de manhã e treinar à noite com ele, com o mestre. E tinha um amigo dele lá, e eu lembro que nós fizemos 400 chutes na aula para cada perna, então o total deu 800 chutes. Assim, o pessoal que de repente não pratica, para vocês terem uma noção, o Shogun, quando ele lutou com o Lyoto Machida, isso tem anos já, ele treinava 1000 low kicks por dia, né? Aquele chute baixo do Muay Thai, né? Aquela canelada, né? Para minar a base do Machida, né? Que o Machida é um karateca, ele era muito veloz na esquiva e jogava muito no contra-ataque. Então uma maneira dele ir minando a força do Machida era golpeando as pernas dele. E assim, ele treinou 1000 low kicks por dia. Então só aí você já começa a ter uma noção, né, que eu fiz um treino mais ou menos aí perto daquilo que o Shogun fazia por dia durante a preparação dele. Normalmente dura 2 a 3 meses para enfrentar o Machida. Mas ainda assim, dentro de um contexto de competição, ou na rua, ou no ringue, é muito diferente. Um atleta de MMA é muito mais bem preparado, um boxeador, um cara que vai a níveis olímpicos, é muito mais bem preparado do que qualquer atleta, por exemplo, amador que nem eu, né? É bem diferente a composição física do cara, o gás que ele tem, né? E a força com que ele dispara um golpe é bem diferente. E uma das coisas que eu mais gosto no Taekwondo é que não tem balé, apesar dela ter de ser uma arte bem similar ao Karatê Okinawa, né? Que assim, eu sei que o que eu vou falar é um pouco polêmico, mas
tem lá uma raiz de técnicas de combate chinesa e uma raiz de técnicas de combate japonesas, né? É, nós temos aí, por exemplo, parecido com o karatê japonês, é o Tang Sudo, que é uma arte marcial coreana também, vulgarmente chamada de karatê coreano. Nós temos o Hapkido, né? Que é uma variação do Taekwondo. São artes marciais bem similares. É uma arte marcial muito completa. E o Taekwondo, vamos lá, na década de 90, no início dos anos 2000, era uma arte marcial muito popular. Não era muito difícil, em qualquer bairro do Rio de Janeiro, você tinha uma academia. E para cada academia de Taekwondo, você tinha umas 5 ou 8 academias de Jiu-Jitsu. Então era uma coisa impressionante. E assim, é uma crítica social que eu faço, como a sociedade praticamente abandonou os estilos de combate e as filosofias das artes marciais como uma espécie de aplicação circunstancial para a vida. As pessoas tinham uma outra noção de urbanidade, tinham uma outra noção de educação e sabiam, né, que pelo estrago que podiam causar com um soco ou com um chute, não era muito maneiro, né, você ficar brigando por causa de bobeira. Mas com a popularização também veio a idiotização também das artes marciais, coisa aí que o Epifania ele já fez uns 3 vídeos falando sobre como em ambientes de boate, eu citei nesse vídeo também, a galera ia aprender arte marcial só para poder brigar na rua. Então, é engraçado, eu fui e voltei aqui no papo, mas olha só, então eu tive que esperar 19 anos para minha vida engrenar, para que eu pudesse estar realizando um sonho meu. Vejam bem, ainda estou um pouco distante da faixa preta, mas é um sonho meu. Vou conseguir realizar? Eu não sei. Mas a oportunidade que eu estou tendo de treinar com o meu mestre e amigo e absorver tudo que ele conhece, tudo que ele sabe e veio direto da Coreia, eu estou fazendo. Por quê? Porque é pela paixão, é pelo aprendizado, é pela consciência corporal, pelo desenvolvimento, pelo crescimento da eficiência física e mental que as artes marciais te dão. É uma realização pessoal. Por isso que busque o seu desenvolvimento, seja em qualquer área, mas porque você é apaixonado por aquilo, né? Igual eu já falei, tô treinando e tô hormonizando, beleza. Pô, Billy Bruto, por quê? Eu sou um cara casado, sou casado com uma mulher legal, com uma mulher bonita, beleza. Mas veja bem, é pra mim, sou eu. E ela, nessas minhas jornadas, ela me acompanha. Até ela tá treinando, até ela tá hormonizando, né? Até ela está praticando o Taekwondo também. E ela está tendo uma outra visão daquilo que é a vida de verdade. Porque dói. Você ficar parado numa posição, numa base, executando a rotina marcial que o mestre vai ditando durante a aula, chega uma hora que teu ombro está explodindo. Chega uma hora que você está respirando com dificuldade. Porque você tem que ter a disciplina de manter a base, manter o equilíbrio, corrigir a direção dos pés, corrigir a direção do punho, ver o ângulo da defesa. Então, assim, é uma correção, é um aprendizado a cada segundo, a cada minuto. E isso está sendo muito bom para ela. Isso está sendo muito bom para a gente. Mas é por isso que eu digo, meu mestre tem 63 anos. E todos os chutes que eu dei na última aula, ele fez primeiro. E detalhe, eu bebi água. Nos momentos que eu estava dando uma descansada entre uma sequência de chutes e outra, eu ia lá, eu separei uma garrafinha de 500 ml, ia lá e dava uma golada. Ele não, ele ficava o treino inteiro sem beber água. E o mestre Kim o repreende. Um mestre repreendendo o outro. Ora, você tem que beber água, porque senão faz mal. E ele é coroa, meio sisudo, prefere não beber. E eu falei, mestre, eu não quero me meter não, mas eu acho que o senhor deveria beber água sim, para fazer a manutenção e tal. Mas porque ele tem aquela noção, né, errônea até, mas ele tem aquela noção de que beber água durante o treino o enfraquece. Ele não está dando tudo de si se ele não beber água durante o treino. Para vocês terem uma noção como é que é a mentalidade do homem mais antigo.
O homem de verdade, aquele homem, ele não sente pena de si mesmo, né? Ele não sente pena, ele não deve sentir pena de si mesmo, né? Fazer algumas lamentações e ponderações, sentir tristeza por causa de perdas, isso é natural. Mas nós devemos sempre caminhar para frente, nos corrigindo, nos acertando, vendo os ângulos das nossas palavras, das nossas atitudes. Então é isso, pessoalmente falando, é um sonho que voltou a se realizar, voltou a caminhar na minha vida. E eu estou muito feliz com isso. Você praticar algo que você gosta, você está dentro de um contexto que você gosta, não se trata de se medir com os outros, mas se trata de olhar para trás, ver um menino de 14, 15 anos, gordo, que começou a ter uma espécie de percepção acerca de si mesmo, das suas capacidades. Eu lembro quando eu fui fazer meu primeiro quebramento, né? Aquelas telhas coloniais grossas, né? O meu professor, eu faixa branca ainda, ele ensinava as técnicas de punho, as técnicas de respiração, fazia com a gente na aula, e depois de 3, 4 meses de treino, ele, vamos lá, ajeitou os tijolos, colocou as telhas. Aí eu falei assim, ô professor, que isso? Aí ele, não, o que foi? Eu falei, olha, eu não sei quebrar isso não vou conseguir não. Ele, vai sim, quem disse que não vai? Rapaz, não é que na hora de... Eu fiquei com medo, mas na hora de quebrar, ele me deixou seguro, os outros alunos mais antigos me deixaram seguro, eu fui lá e quebrei. E a porra dá certo, cara, é impressionante, o negócio funciona mesmo, né? E eu lembro que eu saí feliz da vida daquela. Eu falei, caraca, eu quebrei as telhas, cara. E é telha de verdade, não é amianto não. É aquela de barro, de barro colonial, né? Pesada. Então são conquistas que a gente vai tendo, vai fazendo. Aí você pode pensar, você hoje, na pós-modernidade, por que tem a ver quebrar uma telha? Se trata de você romper um obstáculo, romper uma espécie de paradigma através dos punhos e dos pés, pô. Através da força do seu pulmão, do disparar da energia, tá entendendo? Isso são coisas que dão uma espécie de confiança pro homem. E para exemplificar, já são mais de 22 minutos já de vídeo, eu quero deixar aqui alguns famosos que são atletas de taekwondo também, né? Porque, e de alguma maneira, eles aplicam o taekwondo na sua vida. Eu vou citar aqui 2 famosos a nível mundial e um famoso a nível Brasil, né? Que, primeiro, é o Anderson Silva, salvo engano, ele é 3º dan de taekwondo, né? E ele é faixa preta 3º dan. Aquele golpe que ele aplica na luta contra o Vitor Belfort, que ele dá um nocaute, ele nocauteia o Vitor Belfort, é extremamente utilizado no taekwondo. É um chute simples, é um chute que você aprende na faixa branca, mas bem executado, sem firula, você consegue aquele resultado que ele conseguiu contra o Vitor Belfort, que é um gigante das artes marciais, né? Em coreano seria Apchagi, né? Apchagi, o nome daquele chute. E o Anderson Silva conseguiu nocauteá-lo com aquele chute, né? Um chute simples, né? E nós temos também o Ibrahimovic, né? Graças a envergadura dele e as técnicas de taekwondo, ele é um cara que ele pula bastante alto para poder pegar a bola e executar até alguns chutes, algumas finalizações, né? E não é comum, se você colocar aí, você vai ver ele de vez em quando dando chute nos outros dentro de campo, né? Ele tem um temperamento desacertado, mas ele é sim faixa preta de taekwondo, eu só não sei qual é o grau dele, tá? Dentro da arte marcial. E por último, não menos importante, nós temos o Eduardo Bettini. Ele é policial federal, ele passou pelo Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, ele fez o curso do COESP, né, o Caveira do Rio de Janeiro, ele é caveira, entendeu? Ele opera na Polícia Federal, mas vez ou outra ele opera junto com o BOP, ele é caveira, e eu fiquei sabendo que ele está vindo a deputado federal pelo estado do Paraná. Então minha humilde opinião, eu não sou paranaense, mas se eu pudesse votar no Bettini, eu votaria. Então você que é ouvinte aqui do canal, né? Se você achar que deve, né? Pesquise sobre o Bettini, né? É um cara sério, é um cara honesto, e eu acho que valeria a pena sim, né? Cogitar a possibilidade de votar nele.
E ele é faixa preta de taekwondo e tem uma expertise muito grande no jiu-jitsu e entre outras artes marciais. Sendo policial federal e operador especial, sendo de operações especiais, também fez lutas profissionais de MMA, beleza? Também não é difícil você achar aí no YouTube. Rapaziada, então esse aí é o vídeo, beleza? Eu agradeço a vocês por me escutarem até aqui e se permitam escolher uma arte marcial ou serem escolhidos por uma arte marcial igual eu fui, beleza? Vejam bem, sou cristão, creio em Cristo e, no entanto, como a gente está nesse mundo, eu pratico coisas que Marte ensinou, né? Mas subjugadas, subservientes à verdade do Evangelho. Beleza? No mais, eu agradeço você que ficou até o final. Tamo junto e forte abraço.